Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, nos proporciona para nos reunirmos, para louvá-lo e cultuá-lo. Nesta noite, estamos aqui reunidos mais uma vez, porque assim o Senhor o quis, e assim o Senhor nos convoca, o Senhor nos chama para adorá-lo, para louvá-lo. Convido os amados para que abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Faremos a leitura do versículo 12 ao versículo 25. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao versículo 25. Vamos ficar de pé para entoarmos a palavra santa do Senhor. De forma responsiva, lerei um versículo, os irmãos respondem com o seguinte: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito da adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Amém. Os irmãos podem se assentar. Ora, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a palavra do Senhor nos convocando para louvá-lo, para adorá-lo nesta noite, já que somos, através do Espírito, através de Cristo Jesus, filhos de Deus, somos testemunha, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Assim nós somos convocados a adorá-lo como filho, adorá-lo como testemunha, adorá-lo como aquele que ele resgatou da perdição, resgatou do pecado. E nesta noite, nós aqui estamos para assim fazê-lo, adorando como filhos. Nós que somos pais, sabemos da dificuldade que é ter filhos, quando nós temos que também corrigi-los. E assim, Deus é para conosco, assim como nós somos filhos do Pai, somos filhos de Deus, Ele também corrige nós quando nós erramos.
Porque sabemos lá no versículo 22 que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até hoje, até agora. Assim é toda a criação do Pai, assim somos nós neste mundo. Curva a sua fronte, eleve seu pensamento ao Pai, ore a esse Deus maravilhoso, Deus único, Salvador e Criador. Confesse a Ele o seu pecado, entregue a Ele a sua oração. Deus amado, Pai misericordioso, Deus santo, justo e fiel. A Ti, ó Pai, nós nos achegamos como os filhos, ó Pai, filhos adotados, filhos, ó Pai, chamados por Ti mesmo, filhos adotados por Ti, para Te louvar nesta noite, para reconhecer a Tua majestade, para, ó Deus, reconhecer a nossa pequenez na Tua presença. Sabedores que somos, ó Pai, da nossa fragilidade, sabedores que somos, ó Pai, que não merecemos o Seu olhar para nós, que não merecemos, ó Pai, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, mas clamamos a Ti, ó Deus, pelo Seu amor, pela Sua bondade, pelo amor, ó Pai, que o Senhor demonstrou, fazendo, ó Pai, toda a criação, fazendo, ó Pai, este mundo para que nós pudéssemos aqui, ó Pai, degustar de tudo aquilo que o Senhor fez, aproveitar, ó Pai, tudo isso que o Senhor fez e nos entregou para que, como mordomos, ó Pai, pudéssemos e estivéssemos cuidando de tudo que o Senhor providenciou para nós. E agora, ó Pai, neste momento de culto, quando aqui nos reunimos para Te louvar, reconhecemos, ó Pai, a Tua paternidade sobre nós, a Tua adoção, ó Pai, clamando para que o Senhor nos trate, ó Pai, nos corrija como filhos Teus, ó Pai, que somos muitas vezes desobedientes, deixamos de seguir, ó Pai, os Teus caminhos, conhecedores, ó Pai, que somos da Tua vontade para a nossa vida, mas mesmo assim, ó Pai, rebeldes, coração endurecido, muitas vezes nos desviamos dos Teus caminhos. Sê conosco, ó Deus, corrigindo, nos trazendo, todas as vezes, ó Pai, que estivermos falhando para contigo, falhando, ó Pai, em seguir, em falar de Ti, que sejamos, ó Pai, admoestados pelo Espírito Santo para reconhecermos o nosso erro e voltarmos para Ti, para o caminho santo, caminho trilhado por Ti mesmo para cada um de nós. Recebe, ó Pai, nesta noite o culto que viemos prestar a Ti, através, ó Pai, da leitura da Tua palavra, palavra santa, inspirada por Ti mesmo, através, ó Pai, das orações que levaremos até Teu trono de graça nessa noite, dos hinos, dos cânticos, ó Deus, tem compaixão de nós. Aperfeiçoa, ó Pai, as nossas vozes, para que elas possam chegar com um aroma suave até o Seu trono de graça. Sê conosco, perdoa, ó Pai, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Entoemos o cântico, Aqui viemos Te adorar.
Convido os irmãos a permanecerem em pé, para que juntos façamos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Faremos a leitura do versículo 7 ao versículo 17. E para esta leitura eu convido os amados a fazermos a uma só voz a leitura, todos juntos entoaremos em coro a leitura desta parcela da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, todos a uma só voz. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que assim fazei-vos também, porque esta é a lei e os profetas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A palavra do Senhor nos instrui a pedir ao Pai, a buscar, que nós vamos achar. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A palavra do Senhor está nos dando o caminho, nos ensinando a chegar ao Pai, a procurar ao Pai, a receber aquilo que temos anseio, aquilo que desejamos para nós, desde que esteja em conformidade com o que o Pai quer para cada um de nós. Pois ele faz uma analogia aqui conosco, nós que somos homens, que somos falhos, fracos. Se o filho nos pedir um peixe, se pedir um pão, nós não vamos dar pedra, nós não vamos dar uma cobra, não vamos dar o que é mal para os nossos filhos. E assim é o Senhor para conosco. Ele, como Pai bondoso, como Pai caridoso, Ele também nos dará boas dádivas, nos dará boas coisas. Se nós pedirmos coisas más ao Senhor, Ele não vai atender, Ele vai nos dar coisas boas, coisas que serão para a nossa vida um mar, um manancial. Neste momento, nós vamos entoar um cântico, um momento oportuno para apresentar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, trazendo ao Senhor, demonstrando gratidão por tudo o que Ele tem feito para conosco, assim como filhos que somos, herdeiros adotados do Senhor. Cantemos o cântico Ele é Deus e tragam seus dízimos e ofertas àqueles que vieram preparados para assim fazer. Quem governa os ares e os montes,
irmãos podem se assentar. E assentados, vamos orar ao Senhor agradecendo pelas providências, por Ele ter sido e tem sido esse Deus maravilhoso em nossas vidas, não deixando faltar nada à mesa dos seus filhos escolhidos por Ele mesmo. Diácono Caetano, por gentileza, ore ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus eterno Pai, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui em paz e segurança para cultuar o Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos aqui, Senhor, que estão obedecendo ao seu mandamento, Senhor, de guardar o dia do Senhor e usar esse dia para louvar a Ti, aprender mais sobre a Tua palavra. E nesse momento agora te agradecemos pela oportunidade que tivemos de depositar no gasofilácio os dízimos e ofertas. Te agradecemos pelas bênçãos ricas que têm sido derramadas sobre nossas vidas, Senhor, tanto de mantimentos quanto o salário digno que o Senhor nos permite receber. E te rogamos para que o Senhor abençoe a vida da liderança, dos irmãos que vão cuidar desse dinheiro, que ele seja usado para a obra do Senhor e que a igreja esteja sempre atenta, Senhor, à tua obra, ao teu trabalho, e estejamos sempre trabalhando dedicados, Senhor, na tua obra aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Hora da nossa confissão de fé, onde estaremos fazendo a leitura da pergunta do Catecismo, pergunta 139. Farei a leitura e os irmãos, por gentileza, atentos, respondam, atentos para o que nos fala a resposta. Pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas, torpes, ou as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento leviano, o vestuário moderado, a proibição de casamentos ilícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçados do celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Amém. Bem claro para todos nós quais são os pecados proibidos no 7º mandamento. Está bem claro, se os irmãos quiserem consultar, ainda tem todas as referências bíblicas que estão ao rodapé da resposta da pergunta. Entoemos o cântico novamente, cântico Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz
Podem se assentar. A palavra está com o reverendo Diogo. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Eu estou vendo algumas pessoas se abanando. Será que o ar está quente? Não está esfriando? Está quente? Está frio? Está bem? Tudo certo? Ok. Precisamos tomar cuidado para que nada nos tire a atenção da palavra do Senhor nesse momento. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Aqueles que nos visitam, nós estamos vendo todo o Evangelho de João. E hoje nós chegamos ao capítulo 8. Eu lerei a partir do verso 38 até o verso 47. João 8, 38, a 47. A palavra do Senhor diz assim: Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão,
praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Santíssimo Deus, nós somos o teu povo reunido em teu nome para te prestar, ó Pai, culto, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra revelada. E aqui, ó Pai, nós temos o momento em que separamos, na circunstância desse culto, para a exposição da tua palavra. Clamamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor nos fale, de forma que nós, que temos coração pervertido, muitas vezes olhos cegos, ouvidos tapados, ó Pai, permita-nos ouvir a tua voz. Capacite-nos, Senhor, alerta-nos, conforta-nos, nós que temos a plena convicção de que somos filhos teus, mas também instrui-nos, Senhor, e exorta-nos a vivermos como filhos de fato, que apresentam frutos dessa filiação, da adoção em Cristo Jesus. Instrua-nos, ó Pai, nesta noite, no texto da tua palavra. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos porque aqui temos tudo o que precisamos para te prestar um culto agradável ao Senhor e nos deleitarmos nele. E intercedemos então dessa forma por aqueles que não estão aqui. Muitos, ó Pai, sabemos que não estão por negligência, pecado. Outros, ó Pai, por enfermidades, por cuidado com relação a essa doença, o vírus que nos rodeia, o medo, o pavor. Quero interceder agora, ó Pai, pela nossa irmã Thaís, que mais uma vez é privada do culto por enfermidade. Quero interceder para que o Senhor continue a abençoá-la, para restaurá-la. E tantos outros, ó Pai, que por diversas restrições não podem estar aqui. Abençoe o teu povo, ó Pai. Nós somos muito gratos a Ti pela vida, pela preservação em meio ao caos que está o mundo. Nós temos celebrado, ó Pai, novos membros, anos de vida, aniversários, ó Pai, casamentos que têm perdurado pela Tua graça. Como nesta semana, ó Pai, que comemoraremos com a Thaís, que está enferma, o Elias, ó Pai, mais um ano do matrimônio deles. Comemoraremos também, ó Pai, o aniversário de mais um ano do Felipe, o Wellington Felipe. E assim nós temos celebrado a vida, ó Pai, em um período repleto de tristezas, de morte, de pecado, de afastamento do Senhor. Tem misericórdia de nós, alerta-nos por meio da Tua palavra nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.
Logo quando o Henrico nasceu, eu vi a preocupação da Ana Luísa. Ele parece comigo, perguntando para todo mundo que via, ou ele parece com o pai? Essa briga, né, essa disputa, ela acontece sempre, né? O bebezinho mal nasceu e aí já tem aquela coisa, parece mais com a mãe ou parece com o pai? O olho é do pai, a boca da mãe, formato do rosto, e assim segue ali aquela disputa de ver algo tão belo, tão bonito, e parece mais com quem? Mas veja, nós vemos os pais nos filhos, não somente na fisionomia, até mesmo quando o filho não é biológico, quando não tem laço de consanguinidade, nós vemos no comportamento, filhos adotivos, por exemplo, nós vemos o comportamento do pai, ora da mãe, o jeito de cruzar as pernas, o jeito de coçar a cabeça, o jeito de deitar e tantas outras coisas. Nós vemos ali traços, comportamentos, características dos pais nos filhos. Isso é muito interessante de observar. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo tem conversado com aquelas pessoas que nós vimos, pessoas que o texto nos informa que passaram a crer na verdade, a verdade de Cristo, mas logo quando Cristo percebe que há um grupo que agora quer segui-lo, ele começa a questionar não só a adesão deles a Cristo, mas a vida deles, o comportamento deles, o caráter deles. E ele começa então a exortar essas pessoas e, assim como nós temos visto desde o capítulo 5, 6, essas pessoas começam a achar o discurso muito duro. Pessoas que dizem, eu quero Cristo, eu acredito no que Ele está falando, eu quero ser discípulo de Cristo, antes por pão, outra hora por sinais, e agora eles são convencidos pelo discurso e dizem, eu quero Cristo, eu quero ser discípulo de Cristo. E ele começa a questionar essas pessoas, vocês permanecerão na minha palavra? Vocês conhecem a minha palavra? E nesse trecho que nós chegamos hoje, ele começa a questionar, vocês frutificarão na minha palavra? Vocês mostrarão comportamento, caráter, espiritualidade condizente com a palavra? Com a paternidade que vocês agora dizem ser filhos de Deus? E ele começa a argumentar agora com essas pessoas, na continuação daquilo que vimos. No verso 33, aquelas pessoas disseram, mas veja, nós somos descendentes de Abraão. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E Cristo então reconhece que de fato eles são descendência de Abraão, povo judeu. Verso 37, onde nós paramos. Ele diz, bem seis que sois descendência de Abraão. E nós paramos aqui e pensamos um pouco sobre a honra que é, de fato, ser primogênito do povo de Deus. Os judeus tiveram essa grande honra e Cristo reconhece isso. Lógico, isso é bom. Eu sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Veja, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas Cristo agora começa a levar essas pessoas a perceber que eles não têm uma descendência espiritual de Abraão, apenas uma descendência, chamemos de física. De fato, é da linhagem, genealogia, mas vocês querem me matar. Como alguém que se diz filho do Pai da fé, agora quer matar o Filho de Deus. Aquele que torna possível a adoção para que vocês sejam, de fato, contados como filhos de Deus. Então ele começa dessa forma no verso 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. E aqui, isso certamente ofendeu aquelas pessoas, irmãos. Porque ele diz, olha, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Quem Cristo tem chamado de Pai desde o início? Qual é o contexto dessa conversa?
Aqui, nessa altura, as pessoas já não estão mais discutindo tanto se ele está falando da paternidade de José, se ele nasceu, se ele vem de Nazaré, Maria. As pessoas já entenderam, já perceberam, porque ele tem dito claramente que ele é o Filho vivo, do Deus vivo, o Filho de Deus. E ele então diz: o que eu falo do que eu vi junto do meu Pai. Mas ele coloca uma distinção aqui: vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Como assim? Se ele deixou claro que ele está falando de Deus, o Pai, e ele fala com judeus que se consideram filhos de Deus e diz o vosso Pai, como sendo pais distintos. Eles perceberam isso aqui certamente, e eles então não gostaram dessa forma com que ele muda aqui o rumo da conversa, para alertá-los sobre a verdade que eles precisam conhecer, para que eles sejam verdadeiramente livres da escravidão do pecado. Estamos ainda no mesmo texto. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Aqui ele também mostra a proximidade que ele tem com Deus, o Pai. Eu não falo do que o profeta me disse. Eu não falo do que o mestre da lei me disse. Eu não falo do que eu estudei na escola de teologia. Eu falo daquilo que vi junto do meu Pai. Eu tenho vivência, convivência, conhecimento com o meu Pai. Mas o comportamento de vocês, conforme o verso 37, que querem me matar, está parecendo com obras de outro pai. Aquilo que vocês veem, como ele diz no texto, aquilo que vistes no vosso Pai. Cristo está nesse texto, irmãos, traçando uma distinção importantíssima para mim e para você, de entendermos a partir do contexto judeu. Ele faz uma distinção entre a descendência física do povo judeu e a descendência espiritual. Talvez por não estarmos no contexto judaico, nós lemos esse texto rapidamente. Mas é importantíssimo entendermos aqui o princípio que Cristo traz para nós, para que você avalie. Você tem frutificado de acordo com o seu Pai? Quem é o seu Pai? Você de fato é filho espiritual, circuncisão no coração de Deus? As suas obras, como Tiago escreve em toda a sua carta, elas têm testificado quem é o vosso Pai? É importantíssimo para nós entendermos isso, refletirmos sobre isso. Não basta você estar com seu nome no hall de membro, como eu tenho repetido nos últimos 2 sermões. Você precisa testificar. Quem é o vosso Pai? As pessoas respondem no verso 39, nosso pai é Abraão. E disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Veja, eles argumentam aqui, para deixar bem claro que não gostaram da forma com que ele tem conduzido a conversa, eles trazem a mesma informação que nós vemos no verso 33, Cristo reconhece no verso 37, no verso 39, ele diz, nosso pai é Abraão. Somos filhos do pai da fé, o grande patriarca Abraão. E Cristo diz, ok, se sois filhos de Abraão, então praticais as obras de Abraão. E por que ele fala de obras aqui, irmãos? Eu preciso que nós pensemos um pouco sobre as obras de Abraão, para entender para que ponto Cristo está chamando esse povo e a nós aqui a refletirmos. Nós falamos muito de Abraão, nós cantamos muito sobre a história de Abraão, mas quais são as obras de Abraão? Em Gênesis 12, Abraão atende pela fé um chamado de Deus, ele parte da sua terra pela fé, para um outro lugar desconhecido, para um desafio totalmente desconhecido. Abraão tem fé, atende a convocação,
entende o chamado e vai. No capítulo 17, Abraão, pela fé, mais uma vez, tem o seu nome mudado. Você já pensou sobre isso? Você tem um nome, né? E acontece uma mudança tão grande na sua vida, uma transformação tão grande, que agora você não pode mais ser chamado pelo seu nome antigo. Você agora é uma nova pessoa. Você tem um novo nome. Você é outra pessoa. Não adianta mais te chamar do nome antigo. Você não atende. Abraão, pela fé, capítulo 17 de Gênesis, tem o seu nome mudado em reflexo da transformação da sua vida. Capítulo 18, então, Abraão, por obediência e fé a Deus, ele acolhe anjos. E é interessante pensarmos sobre isso, porque ele acolhe anjos ali, e aqueles anjos, eles não estão ali só para dar um passeio, eles falam, e Abraão ouve. E ouve no sentido de atender, de guardar. Cristo argumenta com essas pessoas aqui que eles não estão ouvindo. Eles não estão crendo, eles não estão parando para guardar as verdades. Ele fala a verdade e eles procuram matar. Abraão, pela fé, ouve. Abraão não perguntou se havia lógica, anjo. Não perguntou se tinha como comprovar cientificamente. Ele não pediu para tocar, o texto diz que ele ouve, recebe, acolhe. Com todo espanto, assombro natural, mas ele obedece. No capítulo 22, nós sabemos, e talvez a parte mais conhecida da fé, da transformação de fé na vida de Abraão, ele entrega o seu filho, o único filho, o filho amado, o filho que ele orou, esperou, ansiou, pela fé, ele vai. E o filho diz: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? Está aqui a ferramenta de corte, está aqui o madeiro, cadê o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá. Não tem lógica, não tem nada ligado ao que ele quer, ao que ele deseja, tem obediência pela fé. Novo Testamento e o Antigo Testamento testemunham das obras de Abraão. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 8, ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha a forma com que o autor aos Hebreus, inspirado, fala de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Mais uma vez, Abraão não pede uma comprovação científica, Abraão não diz: Senhor, se queres que eu creia em Ti, então faça isso, me prove daquela forma, eu te apresento tal desafio. Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. E Hebreus continua: a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, detalhe importantíssimo do texto, sem saber onde ia. Isso é fé. Gênesis 26, o próprio Deus testemunha da fé de Abraão. Gênesis 26, verso 5 diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja a palavra obediência pela fé. Tiago 2, 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Tiago argumentando sobre a testificação da fé de Abraão. Não foi por obras? Ele não fez algo? Veja, é por fé, mas essa fé gera boas obras. Não foi por obras? Tiago questiona. Isaías, voltando ao Antigo Testamento, Isaías 41, verso 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, amigo meu. Deus, por boca do profeta Isaías, chama Abraão de amigo. É para esse lado que Deus, em Cristo Jesus, está conduzindo aquelas pessoas a terem os seus olhos abertos. Nosso pai é Abraão, e Jesus diz: se sois filhos de Abraão, então praticais as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? Fé,
obediência, boas obras, amor. Quais são as obras desses que perseguem Cristo logo após dizerem: nós queremos te seguir? Cristo vai de encontro a eles dizendo: vocês estão procurando me matar. As obras deles são desejos de morte, incredulidade, dureza de coração, desobediência, falta de amor. Como você quer matar alguém assim? Se vocês são filhos de Abraão, por que as obras de vocês estão testemunhando sobre outro pai? Aquele que é o pai da morte, aquele que é o pai da mentira. Verso 40, agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Veja, definitivamente, o que vocês estão planejando fazer contra mim não procede de descendentes espirituais de Abraão. Procede, como no verso 37, de descendentes físicos de Abraão, mas que tem um coração tão longe de Deus, o verdadeiro Pai. O Pai que está acima de Abraão. O Deus Criador que deu vida, que mantém, que chama esse povo em sua misericórdia à conversão, à salvação. E eles querem matar a verdade que devem crer para serem libertos. Eles querem matar a Cristo. De jeito nenhum, assim não procedeu Abraão. Há um comentarista chamado Hendrickson que diz: a identidade das paixões e dos desejos interiores estabelece a descendência espiritual. A identidade das paixões e dos desejos interiores estabelece a descendência espiritual. Qual é a identidade das suas paixões e desejos interiores? Eles estavam constantemente desejando satisfazer os desejos do diabo. Matar, enganar. Veja que em todo o texto, desde o capítulo 5, que eles procuram uma desculpa para matar a Cristo. Esse é o desejo. Isso não é condizente com o pai Abraão e nem aquele que chamou Abraão de filho, o Deus Pai. Vós fazeis as obras de vosso pai, ele diz no verso 41. Quem é o pai que sempre quis a morte? Se você lembrar, ainda que de memória rapidamente, o que acontece lá em Gênesis capítulo 3? Como que a morte entra? Como que a morte acontece? E de que forma o inimigo convence o homem de que não haverá morte? Gênesis 3, verso 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Agora no verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui nós temos duas características distintivas de Satanás. Ele mente para matar. Mentiroso e homicida desde o princípio. Cristo está conduzindo aquelas pessoas a enxergarem de onde têm vindo os desejos deles. E de onde ou de que forma eles têm testemunhado a sua descendência. Não é de Abraão. Não é de Deus, que é amor. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus,
E aqui, provavelmente, eles estão conduzindo a conversa de forma ofensiva a Cristo, porque corria longe a história de que talvez Jesus não fosse filho biológico de José, um filho bastardo de Maria, que José resolveu assumir. Não sabemos se é exatamente isso, mas há indícios aqui de que eles querem ofender dessa forma. Nós não somos bastardos. Nós temos um pai. E agora eles entenderam para que lado as coisas estão indo, e eles dizem: nosso pai é Deus. Não é só Abraão. Deus é o nosso pai. Cristo, no verso 42. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. De novo, outra vez, novamente, Cristo dizendo: eu sou enviado do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. O que eu digo porque eu estava junto do Pai. Eu digo o que o Pai me comissionou a dizer. Eu sou a verdade do Pai. Se vocês fossem de fato filhos de Deus, vocês me amariam e não me odiariam a ponto de desejar me matar, porque eu e o Pai somos um. Não tem como você amar a Deus e odiar a Cristo. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese para aplicar algo muito prático para nós. Você deve ter amigos, conhecidos, pessoas do seu convívio que acham que vão para o céu. Pessoas que de fato dizem ter um temor por Deus. Pessoas que dizem crer em Deus e não na evolução. Mas que acham incoerente, sem sentido, sem lógica, essa coisa toda de viver essa vida de crente. Parece um pouco de radicalismo, parece um pouco demais. Ou até pessoas que fazem parte de alguma chamada religião, que não tem Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas outras pessoas ou outros métodos. Agora, no período de férias, eu vi escrito numa parede, num outdoor, e depois na camisa de um rapaz, em cidades diferentes: sem caridade não há salvação. Sem caridade não há salvação. A caridade é algo bom, irmãos, mas não é ela que salva. Percebe que se eu faço caridade e digo que amo a Deus, ainda assim eu não fui salvo? Porque só Cristo pode me salvar. E se eu não creio em Cristo, eu não amo o Pai, porque Deus, o Pai, e Cristo, o Filho, são um. E se eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu amo a palavra de Cristo, eu amo a obediência pela fé em Cristo, e ainda quando o meu coração rebelde tenta se levantar contra a obediência à palavra de Cristo, eu luto, oro, me entrego, busco, porque eu quero viver conforme a verdade que me liberta. Eu não vim de mim mesmo, Ele me enviou. Eu vim com uma missão, eu vim com um propósito: salvar vocês da escravidão do pecado. Mas vocês mesmos estão se acorrentando, passando-se por sábios, conhecedores da verdade, mas estão completamente cegos e distantes da verdade. E outra aplicação para nós: ele está falando para gente que foi criado decorando o Antigo Testamento. Ele está falando para gente que guardava o dia do Senhor. Ele está falando para gente que dizimava, mas que não amava o Pai, que não confessava a Cristo, que não
conhecia, nem vivenciava a verdade da palavra. Percebe o quão fácil é isso acontecer dentro da igreja? Percebe que isso pode estar acontecendo com você? Nós temos uma capacidade imensa, depois da queda, de nos enganar. Nós mentimos para nós mesmos. Uma ilustração básica sobre isso: o aluno que cola na prova para passar de ano. O objetivo da escola é aprender. Nós aprendemos a nos enganar. E nós levamos isso para o nosso casamento, nós levamos isso para a relação com os nossos pais, nós então criamos filhos e levamos essa enganação, nós trazemos isso para o nosso contexto com Deus. E vivemos então algo do qual os crentes são terrivelmente acusados há séculos e séculos e séculos: incoerência, hipocrisia. Aqueles que estufam o peito, dão dízimo de tudo, mas na sua vida pessoal, na sua vida íntima, na sua vida no lar, a vida é uma confusão, grosseria, palavras torpes, mentira, pecado, pecado, pecado. Isso não é novidade agora na igreja evangélica, isso não é verdade depois da reforma, isso não é verdade no catolicismo romano, isso é verdade desde os primórdios. O ser humano quebrado tem a mania de se enganar. E essa luta não é para enganar os outros somente, não. Essa luta é para enganar você mesmo. Só Cristo te liberta. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Verso 43. Ele mesmo responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quando eu era criança, no contexto da minha família, irmãos, aquela coisa toda, aquela confusão toda de irmãos, e quando vinha lá a irmã mais velha, o irmão mais velho, fazer aquele sermão, né, brigar, e aí falava, e aí de forma implicante, porque eu não queria ouvir, eu fazia assim, lá. Eu não queria ouvir. No contexto da nossa fé, você pode estar aí sentado no banco, é lógico que você não vai colocar o dedo no ouvido e ficar fazendo lá. Mas você pode estar tão longe daqui, por decisão, tampando os seus ouvidos, tampando os seus olhos, fechando o seu coração, fazendo exatamente aquilo que eu fazia quando eu decidia não ouvir algo. Você se prepara, você se esforça, todas as vezes que o seu pensamento divaga, você luta para voltar, você usa mecanismos para aprender e apreender, para refletir depois, ler e refletir com a sua família em casa depois sobre o que é pregado, sobre os textos da liturgia. Você lê, como eu falei hoje de manhã, os textos da liturgia, quando nós disponibilizamos eles antes do culto. Se você não faz isso, é como alguém querer passar num concurso da Câmara sem estudar nada. Se você não dedica, você não vai passar. Se você não frutifica, então a sua filiação está com um grande problema, a sua adoção está com um grande problema. Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, e Cristo alerta. Eles são, como Paulo escreve lá em Efésios 2, verso 2, são filhos da desobediência. Totalmente o contrário do que nós vimos em Abraão. Pessoas que decidem desobedecer. Tem prazer em desobedecer, na mentira. Verso 44, Cristo, como uma grande bomba, diz agora: quem é o Pai? Vós sois do diabo, que é vosso pai,
e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando que Satanás age exatamente mostrando aquilo que ele é? Quando ele mente. Isso lhe é natural. Antinatural seria ele falar a verdade. E como que Satanás mente para você? Como que você adere às mentiras de Satanás? Quando você decide mentir. Porque você então agora está frutificando de acordo com o seu pai. Cristo diz: vós não sois filhos de Abraão, não sois filhos de Deus, porque o fruto de vocês não condiz com os de Abraão, de Deus Pai. Os frutos de vocês condizem com o diabo. Vocês estão satisfazendo os desejos dele, quando frutificam e demonstram comportamento, caráter, características do diabo. Quem a Bíblia fala claramente que era filho do maligno? Para citar um que me veio à mente. 1 João. Caim. O que Caim fez? João diz, ele é filho do maligno. Ele matou o seu irmão. Por quê? Porque ele não quis apresentar o culto conforme a palavra, conforme a orientação, conforme a vontade de Deus. Ele quis frutificar conforme a sua criatividade. E quando Deus então o alerta, o exorta, ele frutifica de acordo com a sua filiação. Ele mata. Cadê seu irmão? Ele mente. Que tenho eu? Sou tutor do meu irmão agora? Frutos do inimigo. Jesus usa aqui, irmãos, a expressão pai e filho, para nos testificar sobre as qualidades da unidade dele com o Pai. E ele aplica isso àquelas pessoas e a nós hoje, por meio do seu Santo Espírito, para que você também seja alguém que nós olhamos e percebemos no seu comportamento, na sua vivência, nas suas atitudes, nos seus frutos. Assim como no início eu disse, dos filhos, você olha e fala a cara do pai, tal filho, olha, igualzinho à mãe. Nós precisamos olhar uns para os outros como crentes bíblicos, que tem sido o nosso lema nos últimos anos. Somos de fato filhos de Deus. Já estudamos largamente sobre a adoção. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que os judeus precisavam entender e o que você e eu precisamos entender é que sem Cristo não tem adoção. E sem adoção, Deus não é o seu Pai. Não adianta, nos últimos momentos, dizer, crê em Deus Pai. Deus é Pai. Você foi adotado em Cristo Jesus? Verso 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Cristo aqui aplica outra doutrina, além das que nós já
passamos aqui, já observamos a impecabilidade de Cristo. Vocês não creem. E vocês não creem, isso prova que vocês são filhos do diabo. Porque vocês não acreditam na verdade. Lembre que o contexto é: conhecereis a verdade vos libertará. Vocês simplesmente não acreditam na verdade, porque isso lhes é próprio. Quem dentre vós, então, que estão arrogando serem filhos de Deus, descendentes de Abraão, quem dentre vós me convence de pecado? Me acuse com provas de pecado. Só Cristo poderia ter feito isso. Se qualquer um de nós abrir a boca aqui para falar disso, e nós temos uma mania de usar essa sentença de uma forma diferente. Quando alguém te mostra o seu pecado e você diz: mas ninguém é santo. Todo mundo faz isso. Todo mundo peca. Mas isso não é próprio dos filhos de Deus. Então você não deveria estar fazendo. Se todos fazem, então deixe que todos façam. Alerte-os. Isso é próprio dos filhos do diabo. Mas e você? Quem é o seu pai? Quem ele enviou para que você fosse salvo, liberto da escravidão do pecado? O único que pisou sobre essa terra e disse: quem dentre vós me convence de pecado? Não há pecado em Cristo. Justo, justificando injustos. Por que razão não me credes? Ele diz: se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Deuteronômio 32. Senhor Deus, alerta o seu povo. Por meio do cântico de Moisés, Deuteronômio 32, no verso 5. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas, é geração perversa e deformada. Já não são seus filhos os que procedem corruptamente, são manchas. Você é filho de Deus ou é uma mancha no nome de Deus? A nossa oração, irmãos, precisa ser como a oração de Davi: que não seja envergonhado por minha causa o teu nome, Senhor. Eu não quero manchar o teu nome. Os que mancham já não são filhos, porque procedem corruptamente. Cristo nos chama a viver, e o melhor de todo esse entendimento, irmãos, é que não depende de você. A salvação depende de Cristo, ela é feita em Cristo, mas há a sua responsabilidade nisso. Mas a capacidade de vivenciar isso, agora que somos desafiados, está em Cristo, no seu agir, na sua palavra, na sua misericórdia para conosco. Então hoje, ainda hoje, você pode buscar a Cristo, orar a Cristo, já agindo com responsabilidade diante do que foi dito. E então buscar nele a capacidade para viver conforme os frutos de fé e obediência na palavra de Deus, conforme a filiação em Deus o Pai, conforme a adoção em Cristo, do qual ninguém pode convencer de pecado. Ou você quer continuar a manchar, a ser uma mancha? Hoje, você pode orar e pedir a Deus
que Ele faça de você um filho melhor. Apresente em você um testemunho melhor. Frutificação da palavra. Testemunho da verdade. Essa é a verdadeira liberdade. Nós precisamos conhecer e vivenciar essa verdade. Como nós ainda não atingimos. E só Cristo pode te conceder isso. Quero orar. Logo em seguida nós vamos responder ao Senhor cantando. Santíssimo Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Senhor, pela Tua palavra. Palavra, ó Pai, que nos leva a conhecer a Ti, conhecer a Tua verdade, conhecer a Tua vontade. Palavra, ó Pai, que é uma grande dádiva do Senhor para nós, mas que é cortante, ó Pai, porque não nos deixa sem resposta. Ou nós ouvimos e buscamos em Ti, em Cristo, a vivência dessa palavra, ou nós viramos as costas para a Tua palavra. Não há atitude neutra, não há resposta neutra, não há como não responder, e nós então te clamamos, ó Pai, nesse momento, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Pai, nos habilite a frutificar conforme a Tua palavra. Que o nosso testemunho, ó Pai, seja condizente com a nossa filiação, a nossa adoção, conforme o caráter da impecabilidade de Cristo. Doutrinas maravilhosas, ó Pai, que nós temos aprendido e temos negligenciado, nós bem sabemos. E por isso nós clamamos pela Tua misericórdia nesse momento, para que o Senhor efetive em nós a Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Pai, nos abra o entendimento, os olhos, os ouvidos, para que nós vivamos e nos pareçamos com Cristo cada dia mais. Tem misericórdia desta igreja, ó Pai. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de cada um de nós. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 368, Despedida. Deus nos guarde pelo seu
bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde no seu amor, pelo seu poder, pelo seu amor, estaremos sempre com Jesus. Pelo seu poder, pelo seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, hoje nós temos aqui nos visitando, não é a primeira vez, mas é uma visita muito boa de receber, Reverendo Rodrigo Broto, sua família, seus filhos, Alessandra. Alessandra é minha prima e a tia Aparecida é irmã da minha mãe, meus irmãos, está aí logo à frente do presbítero Wildes. É pena que a gente não pode se abraçar muito, né, e apertar muito, mas são muito bem-vindos em nosso meio, é uma alegria e uma honra. Eu não me recordo se houve outra vez em que o reverendo Rodrigo esteve sentado e eu pregando. Não lembro, se teve, para mim é uma grande honra, grande responsabilidade. Broto tem imensa influência desde a minha conversão, seminário e etc. Eu anseio o dia em que nós faremos um congresso aqui, e ele vai ser o preletor desse congresso aqui. Ele está plantando uma igreja lá em João Pessoa. Muito bom tê-los aqui, cultuar com vocês. Irmãos, na quinta-feira nós teremos o nosso estudo bíblico. O reverendo José Maria continua a desenvolver os sinais dos tempos, né? Tem sido um estudo riquíssimo, especialmente nos tempos em que nós vivemos. Se você pode vir, não deixe de participar, tem sido muito frutífero, tá bom? E nós não temos transmitido, então você realmente tem que vir na quinta-feira, às 8 horas, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, nos vemos em breve.